ainda, não é? Pronto, dando. Então, começando, que é para rimar. Como é que começou a tua história com as 2 rodas? Começamos por aí. A minha história é um bocadinho faseada. Hum. Portanto, eu desde muito pequeno que sempre gostei muito comecei pelas bicicletas, como toda a gente, e andava sempre com um grupo de amigos, sei lá, 5 ou 6 amigos, vizinhos e etc. E recordo-me perfeitamente que, sei lá, tinha por volta de 10 anos, 8, 9, 10 anos, e já fazia, nós metíamos em cima das bicicletas e já fazíamos aquela coisa ao pedalar, não é? Acelerar e simular de pôr a moto a trabalhar, que naquela altura eram aqueles pedais que se tinha a dar ao kicks, portanto já fazíamos essas coisas e eu recordo-me muito bem que sempre passava uma moto ou um carro, eram as duas coisas, motas e carros, eu parava e ficava a olhar. Portanto, ou seja, eu sempre de muito novo tive essa, portanto, digamos, essa apetência Uhum. por motas e carros. Portanto, e depois cresci e aos 15 anos pedi ao meu pai, nas férias grandes da escola, pedi uma moto para poder ir para a escola e tudo mais. Uhum. A minha mãe não era muito a favor disso, como é lógico, mas pronto, foi um voto de confiança que me foi feito e na altura havia muito aquelas DT50, que ainda se vêem aí, algumas, mas era a moto que estava em voga, mas eu decidi optar por uma Aprilia RX50, uma moto de tipo de cross, uma moto Uhum. mais alta, um bocado, que também era alto, e decidi, pronto, começar a andar com essa moto. Na altura também as coisas não eram tão rígidas como são agora, sei lá, a nível de licenças e não sei o que é, e então eu ia andando e andei dos 15 até aos 18 anos, andei 3 anos com essa moto, mas eram assim voltas de muita proximidade, também a moto que era, não era aquilo, dava 90 km por hora, se não estou em erro. Uhum. Mas recordo-me perfeitamente mas gostava de acelerar dentro do que a moto dava, e lembro que houve uma altura que eu fiquei um bocado arrependido de não ter comprado uma DT50, porque era uma moto muito mais leve, e então eu notava que às vezes o pessoal em velocidade máxima que me passava, e eu já ficava assim um bocado lixado por ter uma moto, digamos, mais fraca, mas mantive-me com essa moto e depois quando tirei a carta de carro, deixei por completo as motas aos 18 anos Uhum. e comecei a andar única e exclusivamente de carro. Comecei também a ganhar o gosto pelos carros, só para fazer aqui um bocadinho a introdução. E Uhum. apanhei aquela altura em que começou a aparecer aquelas reprogramações de centralinas, alterações a nível de performance dos carros, e então eu fiquei assim um bocado, digamos, adepto desse tipo de coisas e acabei por entrar também um bocadinho nisso, naquela altura. E entretanto os anos foram passando, passaram tipo 20 anos, desde que deixei a Aprilia RX50, e passamos assim num flash para a época do Covid, 2020, Uhum. não é? Então, antes de Passamos. avançares, desculpa, Sim. deixa-me interromper só um bocadinho. Uhum. Nos carros, só para perguntar se na época dos carros, porque, pronto, desempenho, melhorar o desempenho e tal, que ficaste assim meio adepto, não é? Adepto do tuning? Não. Não, Tuning só aqui não. Tuning estas. envolve Ok, aquelas coisas exteriores e não sei o quê, e sim, eu sim, nunca fui muito adepto disso. Por isso é que eu falei em só da performance e performance. não em estética. E Exato. portanto eu era Uhum. adepto da parte de performance e não da Uhum. parte de Ok, estética. ok. Muito honestamente, nunca achei muita piada a isso, aqueles subwoofers na mala, aquelas coisas, nunca achei piada nenhuma a isso. Uhum. Portanto era mais virado para a performance, que dá uma despesa também Uhum. boa para quem gosta disso, não é? Sim, exato, E, exato. e, Então, desculpa interromper-te. Vamos lá dar o salto, tranquilo.
E, para entretanto, entramos na pandemia e uhum, eu vim para o Luxemburgo em dezembro de 2019 e tinha comprado um carro em junho desse ano, um carro de performance, e, e vim para aqui. E aí trouxe o carro para aqui. uhum, Só que o problema é que aqui nós temos que registar o carro na comuna, digamos, na Câmara Municipal, entre aspas, e como eu tinha matrícula portuguesa, eu depois tinha 6 meses para mudar a matrícula para luxemburguesa. E uhum. então, tendo em conta o carro que era, eu na altura ainda telefonei para o IMTT a perguntar se me guardavam a matrícula para um dia que eu levasse o carro para Portugal, para não parecer que era um carro importado. Uhum. E eu, só que eles disseram que só me guardavam a matrícula durante X tempo, que depois a matrícula ficava liberta. E então estamos em plena pandemia, em que as pessoas nem podem sair de casa ao fim de semana e etc., os confinamentos. E então eu decidi, portanto, eu levei o carro para Portugal, porque não podia tê-lo aqui mais, após esses 6 meses. E então decidi em novembro de 2020, decidi tirar a carta de moto em Portugal, que eu estava em home office em Portugal, e decidi tirar a carta de moto. Não sei, pareceu-me assim uma coisa, porque eu acho que achei na altura que andando de moto, que não chamava tão a atenção como andar de carro naquelas épocas de confinamento e tal, e que podia ser uma forma de uma pessoa conseguir, pronto, não é? E Passar então, pelas barreiras, isso, avançando. isso, isso. E então eu meti-me a tirar a carta de moto, fui a uma escola de condução, eles quase não queriam que eu tirasse a carta de moto por causa do estado do tempo, de inverno, que era difícil de marcar aulas, Uhum, porque eu disse, eu faço a chover, não tem problema, eu quero é tirar a carta o mais rápido possível. E então fui tirar a carta, já não andava de moto há muito tempo, como é lógico, mas as coisas correram muito bem. Tirei a carta no início de dezembro de 2020, fui fazer exame a chover torrencialmente, mas eu só queria era ter a carta comigo e já tinha a moto na garagem em casa, que eu comprei a moto tipo 3 semanas antes de fazer o exame de condução, estava lá quietinha em casa à espera. uhum. Comprei na altura uma Africa Twin, uma Adventure Sports, só que, só agora fazendo aqui um parênteses muito rápido, eu tive um problema um bocado grande, que era assim, eu queria no dia em que tirasse a carta de condução, eu queria começar a andar de moto. Só que por outro lado, queria comprar uma moto e não podia fazer test ride porque não tinha carta. Uhum. Então foi uma situação assim um bocado complicada e eu na altura comecei a ver, uns meses antes, comecei a ver motovloggers portugueses, a acompanhar, a começar a perceber e tudo. E eu recordo-me perfeitamente que grande parte da decisão em ter comprado a Africa Twin era porque o Mr. Maia tinha uma e eu, pronto, é dos motovloggers mais populares e eu comprei muito a Africa Twin porque ele tinha uma naquela altura. Fiquei, Uhum. fiquei lixado porque no dia em que tira a carta de uma semana antes de eu tirar a carta de condução, que já tinha lá a moto, ele troca pela MT, acho que é MT-10, não estou em erro. E eu comecei a pensar, mas então a Africa Twins, Não era como é que boa? é? Não é boa? Não tem nada a ver, como é lógico. Mas Claro. só para explicar como é que eu tomei a decisão de Da comprar, África comprar Twin, não aquela é? moto, já tinha que comprar uma coisa que fosse pela certa, que não me desse Uhum. dúvidas, para que não fosse uma moto que eu chegasse ao fim do mês ou isso, pá, para que é que eu estive Arrependido, a não é? comprar antes Uhum. e agora não gosto por isto ou por aquilo. Então Exato. decidi optar por quem, neste caso, por quem tinha uma e fazia muitos vídeos, e optei por isso. E E então, gostou. Uhum. sim, Eu estou a tentar mostrar, desculpa, só que não me está a carregar, não sei porquê. Então, se ah, virem assim coisas estranhas é só porque a fotografia não está a carregar, mas eu vou tentar mostrar. Já continua, desculpa. e então Lá não, compraste? lembro-me no primeiro Esta. dia que tirei a carta, eu nem queria saber se estava a chover ou não. Jantei, Uhum. fui logo dar uma volta de moto, aquela, uma volta
15 ou 20 minutos, porque para todos os efeitos, quem não andava de moto há muito tempo e para quem fez exame numa moto, tipo numa Naked, uma moto assim mais pequena e mais leve, convém uma pessoa ir habituar-se ao peso da moto e à condução da moto. Uhum. No primeiro fim de semana que eu apanhei com a carta de condução, eu tinha um vizinho meu que tinha uma Tracer 900 GT naquela altura e já andava de moto há 3 ou 4 anos. E eu recordo-me perfeitamente de me virar para ele, olha, eu dava-me bem, eu disse, olha, como é que esse pessoal e tudo que faz motovlog, para que sítios é que eles vão, como é que se anda de moto? Tipo assim, uma coisa mesmo estúpida. Uhum. Então ele veio comigo, ele disse assim, olha, vamos fazer ali uma estrada que é a ideal para tu começares a conhecer a moto, para começares a perceber o peso, o equilíbrio para um lado e para o outro. Então fomos fazer a Nacional 108, exatamente, é essa, tricolor. Comprei uma mala de 58 litros atrás, precisamente para fazer também as viagens, para caber tudo. Na altura não quis colocar, isso acho que a fotografia, se não estou em erro, é na Holanda. Algures na Holanda, não sei agora precisar o sítio, mas é na Holanda. Bem E então bonito. comprei uma mala de 58 litros e fui pela Nacional 108, ele à frente e eu atrás. Bem, eu fiz de Campanhá até a barragem de Crestuma, demorei para aí 1 hora, não é? Que eu ia ali encostadinho ao lado direito, porque para todos os efeitos é uma moto que mete um bocadinho de respeito pelo peso e eu não estava habituado a andar numa moto dessas. Mas fui andando com ela, fui-me habituando e depois comecei-me a alargar, comecei a fazer viagens para aqui, na moto, fiz muitas viagens por várias zonas, por várias rotas diferentes, a atravessar tanto Espanha como França, etc., pelo norte, pelo centro, pelo sul, fiz bastantes viagens na moto. Foi uma moto, eu fiz 60 mil quilómetros em ano e meio, portanto, só para termos Muito noção, bom. andei bastante Uhum. com a moto. Nunca me deu problema nenhum, era só fazer revisões de 2 meses e meio em 2 meses e meio, 12 mil quilómetros, era mais ou menos a média que fazia. Mas foi uma moto que me deu muitas alegrias durante este processo, e também foi por isso que se colocou na imagem deste vídeo a Africa Twin, porque foi o reinício, digamos assim, de É verdade. toda esta história recente, porque para todos os efeitos a minha primeira história dos 15 até aos 18 anos não tem praticamente nada a contar, era ir para a escola e pouco mais, andar ali pela cidade do Porto e nada mais. A Africa Twin foi realmente aquela moto que me permitiu alargar os horizontes e realmente ganhar aqui um gosto muito especial, renovar Renovar, não é? renovar o gosto muito especial por andar de moto e conhecer sítios e fazer viagens, que é aquilo que eu gosto. Olha, e esta adaptação, já agora pergunto-te qual é a tua altura? Porque a África Twin ainda é uma moto alta. Esta moto, eu meço 1,85 m e Ok, assentava os pés bem, no chão e ainda dobrava ligeiramente as pernas, um bocadinho, pronto, ainda que bom. dobrava ligeiramente as pernas. Ela tinha suspensão eletrónica, o que também era uma coisa muito boa, porque permitia alterar nos modos de condução e a suspensão ajustava automaticamente, quer andássemos na autoestrada ou em zonas mais rurais, às vezes que em pedras ou isso, podíamos ajustar a suspensão e ela ficava muito mais mole, e por acaso recordo-me disso. Na altura fui à JN Seats meter um assento mais confortável para poder fazer este tipo de viagens, mas eu fazia sempre a viagem em 2 partes, não conseguia fazer, que já é bom, não é? Eu Sim, normalmente parava a meio do caminho, fazia tipo 1000 quilómetros num dia e 1000 quilómetros no outro. E já era um bocadinho aquele limite, que, pelo menos para mim, não é? Cada pessoa tem costas diferentes e joelhos diferentes, claro. mas para mim, aquela bitola que eu tinha para esta moto, para conseguir no dia seguinte estar minimamente recuperado para fazer o resto, era 1000 quilómetros. E comecei logo assim a fazer esse tipo de quilómetros seguidos, Uhum. já naquela altura. Muito bom, muito bom.
Olha, deixa-me só dizer que Diogo Santos está a dar as boas noites e a dizer: "Grande Dando Rider, o homem do Iron Butt", que também vamos falar aqui, já vai, mas só para te dar aqui o recadinho. E o Paulo Martins dá as saudações NCXistas, para todos os presentes. Um abraço para o Dando Rider pelo grande ser humano que é. Os NCXistas é que são todos uns grandes seres humanos de forma completamente casual os ter encontrado. Eu ia sozinho dar uma volta de moto e parei numa bomba de gasolina para abastecer e estavam lá os NCXistas preparados para arrancar da bomba de gasolina para irem dar uma volta. E eu conhecia já do tempo da faculdade uma pessoa que pertence aos NCXistas e conversámos ali 5 minutos e ele propôs-me juntar-me ao grupo sem os outros me conhecerem de lado nenhum, e para ir com eles fomos ali para a zona da Mortosa, a zona onde anda o Outsider, mais ou menos, onde tem a parede dos espiões, mais ou menos por essa zona. Por aí. E eu juntei-me a eles. Eu nunca fui assim uma pessoa de andar assim muito em grupo e verdade seja dita, nunca tive assim uma impressão muito boa, porque achava que andar assim em grupo era fazer 10 km, parar num café e estar lá 5 horas e não andar de moto. E foi muito bom esta casualidade que aconteceu, porque mudou completamente a minha percepção do que é um grupo de motas, neste caso. Não sei se os outros também são assim, mas só posso falar deste. E a coisa mais engraçada é quando fizemos a primeira parte do percurso até um baloiço que tinha, e estacionámos as motas todos e eles começaram a falar todos comigo como se me conhecessem tipo há 5 ou 6 anos. E à medida que fui conhecendo os NCXistas, apercebi-me que eles têm uma vertente também humanitária, social, bastante interessante, com a qual eu me identifico. E então é um grupo que eu tenho muito orgulho em pertencer e espero pertencer durante muito tempo, embora eu esteja geograficamente longe, mas quando posso, se eu puder ajudar em alguma coisa, às vezes, e sempre que estou em Portugal e combinam algum café ou alguma coisa, eu apareço sempre. Também é outra coisa que eu gosto, é as pessoas aparecem, se têm que ir embora mais cedo, não tem problema nenhum, ou seja, há uma liberdade muito grande entre as pessoas. E é um grupo de motas com o qual eu me identifico muito e cada vez mais, à medida que vou conhecendo melhor, com o qual eu me identifico muito. Só Com esta certeza. parte que acho Sim, que é justo dizer, claro, porque quando as pessoas nos tratam bem, não é? sem dúvida. Nós não temos como não falar nisso, não é? Sem dúvida. E com certeza que foste muito bem acolhido, porque aqui é sempre um espetáculo quando o acolhimento e os convites, e anda e venham, não precisam de pertencer, É podem isso. passear na mesma connosco, vamos todos juntos e eu acho espetacular, não é? E ainda é de rodar com os NCXistas do Norte, sim, está prometido. Ainda não sabemos quando, mas está prometido. Ora, tínhamos aqui o Igor a perguntar a tua altura, mas já me antecipei. O Amilcar diz: motovloggers, bons testes isentos algumas vezes para que possamos ficar com uma ideia mais precisa dos modelos que gostamos, porque te ajudou bastante nesse sentido, não é? Exatamente. Temos o Luís Serrão a dizer: Dando, eu também comprei a minha moto no Motodiana, a diferença é que é uma PCX, por agora. Pode ser uma Seja pessoa como até mais for. inexperiente e está a começar a subir, a passar os Boa. degraus de forma certa, ou não, Hum, mas se for o caso, portanto, é uma opção também boa, começar e ir claro. evoluindo. Sem dúvida. Para algumas pessoas, para a função que querem dar à moto, para aquilo que precisam dela, também é uma boa moto, não é? Claro. Para andar no meio urbano, por exemplo, Sim, como diz é o muitas vezes ideal. aqui o VMAX Rada, que ele: "Opá, para andar na cidade não há melhor". Hum, Temos Fernando Magalhães a dizer: "Todos nós damos uma volta à noite depois de jantar nos primeiros dias após a compra de uma moto". É verdade, é verdade. É praxe, é praxe. É da praxe, pelos vistos. A Milcar diz que essa África Twin da foto tem umas cores muito giras, espetáculo. Ok, então avançando, temos 1964 Nelinha a dizer boa noite a todos, também rolo com uma onda que adoro, ride safe. É boa, boa. Sempre em segurança. Andar de moto É, assim, mas sempre em segurança. em segurança. Eu também rolo numa onda, com muito orgulho.
Uhum. Não é uma Africa Twin, é mais baixinha, mas também é uma onda. Temos aqui, eu vou avançar para uma pergunta porque ainda tem aqui tem a ver com esta moto, com a Africa Twin, antes de avançarmos e irmos para outros temas, mas o Fernando Magalhães pergunta se sentiste ter comprado a moto certa na qualidade recém-encartado. Essa é uma pergunta muito interessante porque já vi alguns vídeos a falar sobre isso. E eu comprei a moto certa, porquê? Só por causa de um motivo. Porque é que eu comprei logo uma 1100, neste caso, com 105 cavalos, ou lá que é. Porque eu quando fui para a escola de condução, a primeira aula que eu tive na escola de condução era um jardim que tinha uma rua a toda a volta desse jardim. E então o instrutor queria tentar perceber, porque eu disse-lhe, olha, eu sei andar de moto, mas já não ando de moto há algum tempo. E então o instrutor na primeira aula, além de me ter explicado as partes de mecânica, a segunda parte dessa aula foi deixar-me para ele poder perceber. Eu meti aquele auscultador, ele tinha um walkie-talkie, então mandou-me ir dar umas voltinhas a essa tal praça. E eu meti-me em cima da moto e arranquei logo como se tivesse conduzido no dia anterior, a última vez, e era uma Honda CG 125, uma moto muito leve, Uhum. muito Sim. leve, muito fácil. Então dei 2 voltas ou 3, cheguei à beira dele, parece-me bem e tal. Agora vá só ali um bocadinho mais à frente e dê a volta mais, só para me afastar um bocadinho. E eu não entendi bem o que é que ele queria dizer com o virar ali. Então eu segui o jardim todo, Gosto. continuei em frente, perdi o contacto no ouvido com o walkie-talkie e quando dei por ela estava numa estrada nacional, não sei quanto à frente, eu conhecia bem essa zona, porque eu fui tirar a carta de moto, eu tinha carta de carro já há muitos anos, estamos a falar que eu tinha 37 anos disto, não é? Uhum. E eu voltei para trás, cheguei à beira dele, que tal? E ele, onde é que você foi e tal? E eu, para mim, estava tudo bem. Portanto, ou seja, resumindo e concluindo, eu comprei a moto que comprei porque eu estava completamente confortável a saber conduzir a moto em si. É Uhum. lógico que precisei de me habituar ao peso e isso, mas também qualquer pessoa que suba de cilindrada, não é? De uma 125 para uma 500, por exemplo, por muito que não seja uma diferença tão grande, mas requer sempre aquele tempo inicial de habituação. Portanto, foi só por esse motivo. Se eu tivesse tirado a carta e nunca tivesse conduzido moto, eu nunca na vida comprava a Africa Twin. Nunca. Uhum. Como é lógico, não é? Já comprava Mas sentiste. uma Uhum. CB500X ou alguma coisa do género, ou uma Suzuki, ou sei lá, outra moto, assim um exemplo, mas qualquer marca, não é? Mas uma cilindrada mais média, que não seja tão forte e tudo, mas Mas correu bem. Saiu sim, bem, sim, correu correu tudo bem e bem, gostei gostaste muito muito, dela. gostei Boa. muito. O Agostinho diz: "Grande máquina", é verdade, é verdade. Ora, boa noite, João, da comunidade Riders de Portugal também, abraço a todos. E gostava de dizer, só voltando um bocadinho atrás, que eu já passei por aqui, mas gostava de salientar que: "Olá Nelson, bom dia", temos o Taiwan Rider também que nos escreve diretamente de Taipei, Taiwan, Boa, que se eu não me engano, porque eu já estou baralhada com os fusos, mas devem ser para aí umas 5 da manhã, se calhar. Nelson, devem ser. Mas pronto, a gente já sabe que tu não dormes grande coisa, não é? Pronto, mas bem-vindo, Nelson. Prazer em ver. Muito obrigado por estar aqui a esta hora, né? Na hora Exatamente. dele, estar aqui. A acompanhar-nos, não é? É Muito verdade. bem-vindo sempre também. Ora, e avançando então, gostaste muito desta moto, mas entretanto trocaste-a. Entretanto, troquei ao Como fim é de que um foi? ano e meio e eu estava a fazer a revisão à Africa Twin e vim até ao stand. Pronto, enquanto esperámos, é normal virmos ver pronto, o que é que há, não é? Acho que toda a gente faz isso, vem dar uma volta e tal. E estava lá uma Honda Goldwing, Uhum. pronto, em exposição. Pá, eu comecei a olhar para a moto e comecei, pronto, para já, a nível de beleza e tudo mais, achei a moto muito bonita. Isto tudo que eu vou contar está-se a passar
enquanto a Africa Twin está no elevador assim no ar, ok? A mudar não sei o quê e não sei o quê. E eu comecei a olhar para a moto, pá, eu gostei muito da moto. Não dá, esse stand não tinha moto para fazer test ride. Se fosse hoje em dia, se calhar tinha ido à Moto Diana para poder ter uma opinião melhor sobre sentir o que é conduzir uma Goldwing, mas foi amor à primeira vista, digamos assim. Eu já não me recordo sinceramente como é que foi, mas eu acho que ela ficou lá no elevador já de vez na Africa Twin. Acho que ficou logo lá. Estava a fazer a revisão e ficou lá. Se não estou em erro, não sei se passados 2 dias, já não me lembro bem, mas foi na hora, praticamente na hora, que decidi. Só que o problema era que eu estava a fazer a revisão à Africa Twin porque passado uma semana eu ia fazer a viagem para aqui. E então o que é que acontece? Tendo decidido trocar a Africa Twin por uma nova moto, eu precisava no espaço de uma semana que matriculassem a moto, de fazer 1000 km, de fazer a revisão à moto lá e arrancar para aqui. E então disse ao vendedor, olha, consegue-me fazer isto? E ele, consigo. Então foi assim uma espécie uma de Iron rapidinha. Não, exato. Não necessariamente todas as horas seguidas ali em cima da moto, não nesse sentido, mas de ter de fazer tudo aquilo com um espaço de tempo Programar mais tudo, portanto, entregarem-me a moto, não é? Entregarem-me a moto, fazer 1000 km, levar lá a moto, fazerem uma revisão, mudar o óleo, penso que é só mudar o óleo aos 1000 km, e foi tipo sexta-feira à tarde ir buscar a moto e sexta-feira à noite arrancar para aqui. Ou seja, mais uma aventura. Mais uma, como sempre, porque eu troco sempre as voltas. Eu tenho planeado ir no sábado às 10 da manhã e não sei o que é. Chego a sexta-feira à noite, ou mais cedo ou mais tarde, troco sempre as voltas a tudo. Okay. E então, que esta que é a parte mais interessante, que eu nunca tinha conduzido uma Goldwing, arranquei do Porto, por aqui acima, e lembro-me de ter chegado a Paris, ali à Cité Descartes, ali por essa zona, nos arredores de Paris, e parei para abastecer a moto. E estava a abastecer, e caiu-me assim não sei o que é que aconteceu, eu disse, espera aí, eu já passei Bordeaux, eu costumava ficar sempre em Bordeaux, a dormir com a Africa Twin, e fazer... Eu estou em Paris, 1500 km, e saí da moto e disse, pá, não sinto nada. Foi mesmo assim uma coisa que eu só pensei nisso, e eu fui andando, e só pensei nisso, tipo em Paris, após 1500 km. Pá, e estava porreiro, não me doía nada, e foi aí que eu percebi pela primeira vez o que é conduzir uma Goldwing em longas distâncias. Que é outro nível. Abasteci em Paris, fiz os outros 350 ou 400 km, chego ao Luxemburgo, estaciono a moto, saio, tipo, é isto. É isto, fazer uma viagem destas de 1980 ou de 2000, e fiquei assim, pá, muito surpreendido pela capacidade que a moto teve logo da primeira vez, sem eu conhecer até muito a moto, levou-me assim de um sítio ao outro como se não fosse nada. Pá, e isso para mim foi logo das coisas que me encantou muito, principalmente eu diria o conforto, não é? Desculpa interromper-te. Eu diria que a capacidade da moto te levar do ponto A ao ponto B, assim, com essa facilidade, mas a tua capacidade também de te adaptares a ela tão bem, sem nunca teres conduzido, sim, não é? eu conduzi a moto, claro, tive que fazer os 1000 quilómetros, como é lógico, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Não tem nada a ver fazer 1000 km em 2 dias e meio ou 3, ou de repente pegar na moto e siga, não é? Mas fiquei muito surpreendido logo ao início com uma coisa também que me incomodava um bocadinho na Africa Twin, era o barulho em andamento, não é? Mesmo a 120 ou 130. Eu sei que o capacete também é muito importante em termos de insonorização, e eu usava aqui um capacete daqueles tipo Adventure, com aquelas palas à frente, que não são os capacetes mais adequados para fazer assim viagens grandes.
mas notava que ficava com os ouvidos um bocadinho a zumbir, e com a Goldwing, com caixa de 7, eu notava que ia nos mesmos 120 ou 130 e não se ouve nada, não é? A moto vai ali a rolar às 3.000 ou 2.800, não é? E não se ouve nada. E isso também acaba por ser, em viagens assim grandes, acaba por ser um acréscimo de conforto muito grande. Pronto, eu já mostro a outra fotografia que agora não está a querer subir também, mas já vem, já vem. Queria passar pelos comentários outra vez, porque temos aqui o Pedro Vaz a dar-te um viva, a deixar-te um viva, viva meu caro, Ai, o bem-vindo. Caminho, muito O obrigado. caminho. Um abraço para ele também. Bem-vindo, tudo rijo, como aço, claro, sempre, não é? O Caminho diz, muitos parabéns pelo teu trabalho no caminho das duas rodas. Vá. Obrigado.